Oi, meninas, boa tarde, boa tarde. Boa tarde, meninas, boa tarde, meninos também, né? E tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje, né? Esse dia, hoje é dia 16, né? Tô me sentindo bem tranquila, bem relaxada. Parece que eu tô, assim, eu não tô com sono, na verdade, assim, num relaxamento tão grande, sabe? É uma sensação diferente. Mas é isso, vamos que vamos, né? E, e como toda semana, né, eu sempre venho trazer para vocês as minhas experiências, coisas assim que acontecem e como que eu faço dentro dessas situações. Mas o que? O meu dia a dia, né? Como eu interajo com o meu dia a dia, para que você possa se inspirar aí, para que você possa fazer algo diferente, para que você também de repente possa ter uma crença diferente a respeito de alguma coisa, né? Para te motivar a se cuidar, para te motivar a, a olhar para você mesma, a ser sua própria terapeuta, porque é gostoso, né? A gente ter um parecer de uma pessoa, mas nada melhor do que ter esse conhecimento da gente mesmo, né? Para que a nossa vida não fique na mão de ninguém. É muito gostoso, sim, quando você precisa de ajuda e você procurar um profissional. É muito bom, né? Mas é muito mais interessante e a gente consultar a gente mesmo, né? A gente saber da gente, porque a gente mora aqui. É a mesma coisa eu morar aqui na minha casa e não saber de nada que está acontecendo aqui. Então, assim, é um pouco estranho isso, né? O natural é a gente mesmo aprender a saber da gente, o que, que eu tô sentindo. Não perguntar para as cartas, perguntar para, sei lá, para o sol, perguntar para qualquer coisa que não seja você, né? Então, o ideal é você voltar para dentro de você e saber das suas respostas. E talvez elas não sejam na hora, talvez elas não sejam do jeito que você quer, né? E para você ter esse autoconhecimento, você precisa começar, né? Eu estava até hoje, eu estava lembrando que no início, né, bem lá no comecinho, quando eu frequentava Umbanda, quando eu frequentava é, kardecismo, nessa época aí, eu escrevia. Então, assim, eu sempre escrevi, né? E geralmente era mensagem para fulano, para cicrano, então eu achava que eu tinha que entregar essas mensagens para as pessoas. Mas toda vez que eu escrevia, né, vamos dizer assim, tinha mediunidade de psicografia, né? Só que assim, toda vez que eu escrevia, essas mensagens tinham muito mais a ver comigo do que com o outro. E aquilo mexia muito comigo, né? E eu ficava intrigada porque às vezes a pessoa que era para eu entregar a mensagem não tinha nada a ver, ou então era uma pessoa de outra religião. Então, assim, é uma falta de respeito você chegar com uma cartinha, com uma mensagem, só que as minhas mensagens às vezes era de alguém que partiu, né? De algum ente querido que partiu, ou às vezes era uma mensagem assim, aleatória, era só uma mensagem assim. Mas é uma falta de respeito. Primeiro, que a pessoa não te pediu. Segundo, que às vezes ela é de outra religião e nem acredita, né? Nem ia acreditar. Assim, você tem que chegar na pessoa e entregar. Eu falei, ai meu Deus, eu não quero isso não. Mas o que, que eu vou fazer com essa coisa minha de escrever, né? Com esse dom que eu tenho, né? E aí eu fui na minha trajetória, né? Eu parei com isso. É, eu lembro quando era criança tinha diário, né? Eu sempre gostei de escrever. Tinha um casacão preto e esse casacão sempre estava cheio de papel, tinha uns pedaços de lápis assim, e eu gostava de escrever. Então assim, sempre gostei de escrever.
Então, hoje é o meu trabalho estar aqui conversando com vocês, porque eu também gosto muito de falar, de me comunicar, e sempre gostei muito dessa coisa assim do autoconhecimento, né? Eu sempre gostei de pesquisar, de estudar sobre isso. Então, as religiões que mais se aproximavam disso, para mim, eram as religiões. O kardecismo, a Umbanda, né, que tem mais essa coisa assim, mais assim. Já as outras religiões também eu já fui, só que eu não tem até, né, nos evangélicos o pessoal que faz revelação, né, e tal, mas eu não teve muito a ver comigo, né? E aí eu fui indo até que eu falei, gente, tem muito mais, né? Tem muito mais. E hoje eu sinto que eu tô assim muito mais integrada comigo, com Deus. Hoje eu não tenho religião nenhuma, mas eu continuo estudando sobre a vida, né? Então, sobre o autoconhecimento, você poder, igual eu falei para vocês no começo, você poder se conhecer, você poder se inteirar das suas próprias coisas, ter essa independência, né? E hoje que eu não tenho religião nenhuma, eu me sinto muito mais conectada com Deus, muito mais conectada comigo, porque somos individualidades. Então tem muita gente que é assim, né? Como eu, roda, roda, roda e não se encontra em lugar nenhum e percebe que, sei lá, parece que tá sempre faltando alguma coisa, mas essa alguma coisa que tá faltando é você se olhar, é você se aprofundar em você. Essa é a verdadeira religião para mim hoje, né? Deus no comando e eu na obediência, fazendo aquilo que precisa ser feito, né? Nem a todo momento a gente obedece, porque a vida inteira, né, acostumada a fazer sozinha, a fazer do meu jeito. Então, assim, tem hora que dá um escorregão e eu não faço o que precisa fazer, mas na postura, né, de aprender com o erro, de estar sempre ali, né, sabe, de estar sempre ali nesse compromisso comigo, tá, o que que eu fiz? Tá, então vambora, vamos fazer diferente, não vamos perder tempo não, o que que é? É para fazer isso, é para fazer aquilo? Aí você vai, né? E então eu fui desenvolvendo, né? Fiquei um tempo sem escrever, como eu estava falando para vocês, e hoje eu escrevo, né? Permito que Deus escreva através da minha individualidade, né? Porque quando eu pego o caderno e vou começar a escrever, é como se tudo sumisse. É eu, Deus, a caneta e o papel, né? Qualquer dom, seja lá qual for, é Deus através de você se expressando, né? Então, aí eu fico assim, com a cabeça, parece que a cabeça tá oca, tudo fica parado, parece. Eu vou espirrar. Ai, saúde, Deus me cria. Aí eu escrevo. E aí, quando eu tô escrevendo, eu fico quieta para não interferir, né? E não atrapalhar. Mas aí parece que não tem nada a ver. Tem nada com nada. Eu vou escrevendo, vai vindo assim, eu vou escrevendo, vou escrevendo. Aí, quando eu leio, eu me emociono. E sempre foi assim quando eu entregava mensagem para as outras pessoas, né? Eu lia, eu falava, nossa, tem tudo a ver comigo. Aí aquilo ali mexia comigo, me emocionava, né? Então, assim, essas mensagens, elas confortam o nosso coração, ela nos motiva, nos inspira, nos faz refletir. É um acalento aqui, né? Então eu fico muito feliz de, de escrever, de recebê-las e colocar no papel ali, né, com a minha letra. Eu não gosto de digitar. Eu sempre olhei o computador como um bichão, né? Eu nunca gostei de mexer porque eu não sei mexer com o computador, então para mim sempre foi um bicho de sete cabeças, mas eu tô amadurecendo essa ideia, porque eu preciso passar as minhas mensagens pro computador, para ficar mais organizado, para ficar mais bonito, né? Porque assim, eu vou escrevendo, então às vezes a letra fica um pouco confusa.
E então, assim, precisa, né? Tá na organização, tudo direitinho. E essa semana eu tive um desafio muito grande com essa questão do computador, né? Porque, como eu falei para vocês, eu sempre olhei o computador como uma coisa assim muito difícil, então era o que era difícil. E aí eu precisei essa semana reconfigurar o meu computador, porque a conta que estava nele era uma conta assim que eu não tenho hoje mais, né? Não faz parte mais. Então eu tive que configurar, colocar ele todo, né, no meu e-mail direitinho. Aí, como eu não tenho mais o e-mail que estava ali como conta do computador, aí eu falei, agora como é que eu vou fazer para restaurar, né, para as configurações de fábrica, para mim poder colocar tudo de novo? Eu falei, ai meu Deus, me ajuda aqui. Porque foi no final de semana, eu tinha urgência com esses papéis sérios que precisavam ser entregues, né? Eu precisava do computador para fazer esse serviço. E ele estava parado simplesmente por conta disso, porque eu estava fugindo de mexer nisso, né? Porque para mim ia ser muito difícil. E justamente no final de semana, não tinha nenhum técnico aqui para me poder ir lá, para me ajudar, né? Ou sei lá. Então eu tive que me virar, né? Só que enquanto eu tava ali xingando, reclamando, puta da vida, nada fluiu. Não fluiu. Eu falei, ai meu Deus, e agora bufando, bufando, bufando. Aí na hora que eu falei, quer saber? Eu dou um jeito. Porque eu não vou fazer sozinha, eu tô com Deus. E Deus não é só na hora que você tá doente, que você tá com um problemaço. Não, é nesses detalhes também que a gente precisa aprender a chamar Ele, a ajuda dele, né? E aí eu falei, ai meu Deus, me ajuda aqui, porque eu preciso fazer isso. É uma coisa com uma certa urgência, né? Eu preciso resolver, no caso, até segunda-feira no máximo. E aí eu fui apertando, falei, quer saber? Vou fazer igual criança, vou me divertir. Mas antes de ficar nessa postura mais leve, mais solta, o que, que eu fiz? Eu soltei, eu vi que eu tava reclamona, que eu tava nessa postura, né? Eu falei assim, vou soltar. Aí larguei lá o computador, respirei, fui fazer outra coisa. Aí tomei um café, né? Aí tá. Aí depois eu voltei. Mas aí eu voltei já com outra energia, né? Uma energia mais de diversão. Falei, não, eu sou pau pra toda obra, eu sou pau pra toda obra. Eu consigo sim, é só ter calma, paciência. Eu também posso pesquisar, né, no YouTube de repente. E eu vou conseguir sim. Porque eu não tô sozinha. Porque Deus vai fazer junto comigo. Então a gente tem que se acostumar com isso e tudo muda, gente. Tudo muda. Parece besteira, parece loucura, mas façam que vocês vão ter a experiência de vocês e vão constatar se realmente é isso ou não, né? Para vocês saberem, vocês têm que passar, têm que sentir, né? Então eu fui. E aí eu fui apertando, falei, ai, vou me divertir, quer saber? E outra coisa, se não der certo, pro final de semana, vai ficar para outro dia, vai ficar para segunda. Se não der certo na segunda, vai ficar para terça. E é isso, né? O que eu posso fazer? Eu posso fazer o que eu tô fazendo aqui, boa vontade, vamos lá. Mas se não der certo, paciência. É seríssimo? É, mas eu não. Foda-se, foi, né? Foda-se. Aí tá. Sentei ali com meu café, aí fui apertando, apertando, quando vi tava tudo pronto. Tudo pronto. Agora, se você me perguntar o que eu fiz, sei lá. Eu fui apertando, achei um negócio, achei outro, fui. Aí tô usando ele. A documentação não foi logo de cara, né? Eu precisava baixar algumas coisas e para baixar eu precisava de ter uma conta no computador. Ele tava com uma conta que não tinha como eu baixar nada, porque não tinha como entrar nela. Então aí eu coloquei tudo direitinho, a minha conta no meu e-mail certinho, baixei o que eu precisava, fiz as coisas que eu precisava. E aí, é, a gente tem um profissional que resolve umas coisas pra gente, e essa pessoa é uma pessoa que não atende às nossas necessidades, sabe? Não estava atendendo às nossas necessidades, e surgiu, a gente precisava urgente achar uma pessoa que resolvesse, porque a primeira parte era essa, liberar o computador, porque eu precisava ter acesso aqui em casa, né?
E acabou que eu nem usei para isso, acabei usando para outra coisa, para fazer um curso que eu acabei usando esse computador para fazer um curso que eu tô fazendo aí, no caso, pro meu marido, sabe? Mas, assim, gente do céu, no início, quando a gente não sabe uma coisa, parece que é um bicho de 7 cabeças. Mas depois que você vai, assim, você começa a fazer e você vê que você não tá fazendo sozinha, você se sente melhor, sabe? Você se sente bem. Por quê? Porque você fala, poxa, não é aquilo que eu imaginava. Então você tem que fazer. O primeiro passo que você tem que dar é fazer, né? Porque quando a gente imagina, é sempre maior, é sempre mais difícil, é sempre mais complicado. E quando você põe a mão na massa para fazer, você percebe que não é assim, que não é tão difícil, que não é complicado. A gente sempre exagera muitas coisas para mais ou para menos, né? Ou quando você vai fazer uma viagem, você fica tão animado, você acha que vai ser tão. Quando você chega lá, não é nada daquilo que você imaginou. Porque a gente sempre exagera demais e às vezes você fica até frustrado naquela viagem que você fala, ai, mas é porque você imaginou, só não imagina nada, que aí a hora que você vai fazer não é, não é nada, você só fez, né? E aí você ainda se divertiu, foi legal, foi bacana, né? Então, ai, um caminhão. Ai. Mas é isso. E aí, na hora que eu fui, aí tá. Como eu tava com essa postura de muita. Eu tava com essa postura de muita. Como é que eu vou falar pra vocês? Ai, gente, eu tava muito assim. Brigando com a situação, reclamando, irritada. Na hora que eu soltei, que eu fiquei, né, tranquila e que eu comecei a me divertir, primeiro que resolveu a questão do computador e segundo, que eu achei uma pessoa para me ajudar na situação que eu falei que a gente estava com um profissional que não estava atendendo o que a gente precisava, apareceu uma pessoa para fazer esse serviço que a gente estava precisando, uma pessoa desembolada, porque tudo que a gente falava para ele, ele falava assim: "Ah, não tem jeito. Ah, não dá para fazer". Era a mesma postura que eu tava. Então, quando a gente muda, tudo muda ao nosso redor, né? Então, assim, eu tava puta da vida com ele, mas ele era o meu retrato da minha postura. Então, quando eu mudei, ele não mudou, mas apareceu uma pessoa para fazer esse serviço. E eu nem precisei fazer nada. Ela fez assim, lógico, né? Agora ela me explicou como é que faz, mas ela falou assim: de primeiro eu vou fazer, e aí vou deixar o exemplo aqui das próximas vezes. É só você ir trocando os dados, né? De qualquer forma, eu vou precisar usar o computador. Você vai só trocar os dados aqui, vai trocar as datas, esses detalhezinhos assim, né? Mas já tá prontinho. O básico, a base já tá pronta. Então você vai só trocando os dados ali de acordo com esse exemplo, vai ser isso daí né? É igual uma petição. Você só troca, por exemplo, tem uma petição, aí você já tem ali no computador pronta, né? Então você só vai trocar o nome do cliente, a data, o número dos documentos, já fica prontinho ali, né? Eu não precisei me estressar porque ela mesma cadastrou lá no aplicativo, ela só passou para mim, né, usuário, senha. E aí, gente, foi muito fácil, foi muito simples. Na hora tava meio enrolado porque teve que dar baixa em algumas coisas, porque esse profissional lá que tava com a gente não fez algumas coisas que precisava, alguns passo a passo que já era para estar liberado pra gente não tava. E vocês sabem que mexer com o sistema do governo é demorado, tem que esperar para no outro dia liberar. Eu só sei que resolveu tudo foi na terça-feira. Nem foi na segunda, foi na terça. Ou foi na segunda? Ou foi na. Não, foi na terça-feira. Foi na terça ou foi na segunda? Vamos ver aqui? Eu não lembro. Vamos ver aqui. Não, resolveu na quarta-feira. Foi na quarta-feira. Na quarta-feira que resolveu. Na quarta-feira. Porque aí o que acontece? A gente mexeu.
na segunda, viu que tinha uma certa documentação, ficou tarde, porque até que ela viu não estava dando certo de jeito nenhum, não estava dando certo de jeito nenhum. Aí que ela descobriu na terça-feira que tinha algumas liberações para fazer e é em site de governo, então você sabe, né? Aí ficou para quarta-feira porque tem um prazo. Ah, liberou, mas não libera na hora, tem um prazo aí para depois você conseguir acessar certas coisas, né? Foi na quarta-feira. Aí tive que ficar calma, tive que ficar tranquila, porque já estava sendo resolvido. E ela é assim: não, eu dou um jeito. Não, a gente acha outro jeito. Se não der certo assim, a gente acha outro jeito. Não, a gente faz. Sabe aquela pessoa assim? Mas por que apareceu essa pessoa? Porque eu tava nessa postura de soltura. Ah, vai resolver na hora que resolver. A gente dá um jeito, a gente faz. E assim fluiu. E graças a Deus o papel ficou pronto, tudo direitinho. Agora, quando eu precisar fazer, o primeiro passo ficou pronto, que é o computador. Eu nem usei, mas eu vou precisar usar, né? Tô usando para outra coisa. Vou usar também para colocar nele e vou usar, né? Porque agora não tem mais esse olhar de que é um bicho de 7 cabeças. Ah, eu não gosto, né? E a próxima coisa que eu preciso aprender mesmo, gente, é o Excel para fazer planilha. Porque é muito melhor do que você ficar fazendo no caderno, né? Eu falei, eu prefiro escrever porque eu gosto de escrever. Mentira. É porque eu acho chato, trabalhoso aprender essa questão do Excel, eu acho bem chatinha. Agora o Word não, né? É mais gostoso da gente mexer, é mais simples. Mas é igual eu tô te falando, é o meu olhar. Porque na hora que eu aprender, eu vou achar que é bobo o Excel. Então, assim, né, a gente sempre acha que é muito difícil, mas depois que você começa, é o que eu tinha falado antes, não é tanto. Então, assim, é só o meu olhar, né? Mas não vou criar expectativa nenhuma, eu tenho que aprender, né? E fazer o que precisa fazer. Nossa, minha boca tá tão ressecada, gente, ó, tá até feridinho aqui, tá vendo? Ressecadinha. Tava com umas pelinhas, aí eu puxei, aí feriu. Mas é isso. E assim, como a gente exagera. E aí a gente muda a postura, tudo muda. Ou aquela pessoa fica muda assim o jeito de lidar, ou aparece uma outra. Então assim, vão aparecendo vai clareando tudo, porque quando a gente tá na irritação, parece que tá tudo nebuloso, a gente não enxerga nada, não parece que tá tudo ali, né? Aí quando você muda a tua postura e fica na boa vontade, fala, não, bora lá, vamos ver o que dá pra fazer, eu sou palpito da obra, a gente dá um jeito, para de reclamar, para de ficar irritada, vou me divertir com isso aqui, o que eu tenho que aprender com isso aqui, bora que bora. Você fica nessa coisa gostosa, tudo fica claro, tudo clarifica, sabe? Tudo flui, é muito interessante, né? Então eram essas coisas que eu queria falar para vocês hoje, né? Que é assim, né? É, eu vi que tinha alguma coisa diferente, né? Que esse meu dom não era para isso. Eu falei, gente, esse meu dom não é para ficar entregando recado para um, para outro, não. Aí fiquei calma. E hoje eu uso meu dom para escrever e deixo aqui para quem quiser, né? Assim é muito melhor. Para quem tiver a ver, quem se, não é, como é que eu vou explicar? Para quem se identifica com o meu trabalho, para quem se identifica com essas mensagens. Então a pessoa vai por livre, espontânea vontade, né? Vai ali e vai ouvir, né? Vai me assistir. Então é muito melhor assim essa liberdade, essa naturalidade, o espontâneo, né? Porque muitas vezes a pessoa aceitava a mensagem quando eu entregava, mas aceitava assim por educação, mas aquilo ali muitas vezes nem tocava, porque né, ela não estava no momento, não estava preparada. Agora aqui não, aqui é diferente, tá aqui. A pessoa vem assistir se ela quiser. E é assim, para quem tem a ver, né? Quem tem a ver, assiste. Quem não tem, tá tudo bem. Então, assim, fica uma coisa muito mais respeitosa, né? Eu acho que ficou. Eu acho não, eu tenho certeza que ficou muito melhor. E eu me sinto muito feliz e realizada de poder tá colocando para fora
as minhas coisas, né? A minha essência, né? Detalhes que são só meus, né? Tem muita gente que escreve, mas assim, é o meu jeitinho, né? E eu fico muito feliz. E vamos no desdobramento, vou curtindo aqui e vamos que vamos, né? E tudo vai se transformando. E aí eu vou descobrindo mais ainda o que é para eu fazer, porque eu tô em contato comigo. Então, quanto mais eu tô em contato comigo, mais eu me conheço, mais eu aprendo, mais informações vão emergindo de mim, para mim, né? Eu não preciso se estressar, não precisa se apressar, porque tudo é um aperfeiçoamento, né? Como eu falei para vocês, tudo há uma preparação. Como que eu vou ter certas responsabilidades se eu ainda não estou madura para aquilo, se eu ainda não estou compatível para aquilo? Então existe essa construção, né? Tudo é um processo, mas não de você ficar enrolando, né? Ficar como é que fala? Ficar protelando para fazer as coisas. Não, eu tô com a mão na massa, eu tô fazendo, né? E aí vai se desdobrando e vai se transformando naquilo que Deus quer para mim, para você, para enfim. Então é isso a mensagem de hoje, gente. Olha, obrigada por vocês assistirem. Eu agradeço as meninas que sempre compartilham, tá? Eu agradeço de verdade, fico muito feliz. Um beijo para vocês, tenham uma ótima sexta e um ótimo final de semana. Até! Tchau!